Oi, turma! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje vamos analisar exemplos práticos de penas bases estipuladas pelo julgador a fim de verificar se a decisão foi fundamentada corretamente. Você já sabe, mas não custa lembrar. É muito importante para mim que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe muito o nosso conteúdo. Esse feedback é essencial para a continuidade do nosso trabalho. E vamos à aula! Estudamos que, para encontrar a pena base, o magistrado deverá analisar pormenorizadamente as denominadas circunstâncias judiciais. São elas: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima. Em nosso primeiro caso prático, temos um réu condenado em razão da prática do crime de roubo majorado. Logo, a pena base precisa ser estipulada entre 4 e 10 anos, correto? Vejamos a fundamentação do juiz. A culpabilidade do acusado ultrapassa a normalidade, considerando que o réu foi o principal responsável por abordar as vítimas do interior do estabelecimento comercial, tendo agido com grande agressividade, conforme narrado pelas testemunhas X e Y. Veja que a culpabilidade do réu foi fundamentada na sua violência exacerbada. O crime de roubo pressupõe violência? Sim, porém, quando exagerada, é cabível a negativação da circunstância. Continuando, o réu possui 2 condenações com trânsito em julgado, razão pela qual utilizarei a primeira na segunda etapa da dosimetria para fins de reincidência, enquanto a outra utilizarei para negativar os antecedentes. Perceba, condenações criminais transitadas em julgado, mas não sopesadas para fins de reincidência, podem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria a título de maus antecedentes criminais. Assim, a fundamentação está correta. Caso tivesse negativado a conduta social ou a personalidade do agente com base em tais fundamentos, a sentença poderia ser corrigida em grau de recurso. Os motivos do crime são inerentes à sua natureza. No que se refere à conduta social e à personalidade, estas não apresentam anormalidades. As circunstâncias do crime são reprováveis, sendo que utilizarei o concurso de agentes na terceira etapa da dosimetria, enquanto o fato de ter o réu restringido a liberdade das vítimas para exasperar a pena base. Neste caso, temos a presença de 2 causas de aumento de pena próprias do tipo de roubo a serem observadas na terceira etapa da dosimetria. Observe os dispositivos legais. Porém, o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma seja utilizada para majorar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria, enquanto as outras sejam consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pois bem, continuando. No mesmo sentido, as consequências do ilícito se mostram desfavoráveis em razão da expressiva quantidade de patrimônio subtraído, totalizando a quantia aproximada de R$500 mil. Temos aqui outra negativação idônea. O roubo foi de um valor altíssimo. Logo, o prejuízo pode ser considerado expressivo a ponto de justificar a exacerbação da pena base a título de consequências do crime. Por fim, as vítimas não concorreram para o cometimento do delito. Nada a valorar. Assim, considerando a existência de 4 circunstâncias negativas, exaspero em 6 meses cada circunstância, de modo a estabelecer a pena base em 6 anos de reclusão. Perceba que o quantum estipulado pelo juiz é razoável, haja vista que, como mais de uma circunstância foi negativada, é natural que o quantum se afaste do mínimo legal. Neste sentido, o STJ entende que a adoção de uma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, como, por exemplo, 1/8 calculado em cima do intervalo da pena combinada em abstrato, é decisão facultativa do juiz, que balizará a pena base de forma discricionária como entender pertinente. Vamos a um segundo exemplo? No segundo caso, temos um réu condenado em razão da prática do crime de furto qualificado.
Logo, a pena base precisa ser estipulada entre 2 e 8 anos, correto? Passemos à leitura da sentença. A culpabilidade merece ser acentuada, tendo em vista a premeditação do ato criminoso, que foi calculado com antecedência para maior chance de êxito. Aqui, não se observa a ilegalidade a ser reparada, até porque é sedimentado nos tribunais superiores que a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o aumento da pena base, pois denota maior gravidade da infração penal. O réu possui 10 inquéritos penais em andamento e uma ação penal condenatória, que, embora não transitada em julgado, evidencia sua carreira criminosa, razão pela qual negativa a circunstância judicial referente aos antecedentes. Atenção! Alerta vermelho! A súmula 444 do STJ é clara. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Logo, a negativação aqui é inidônea e deve ser corrigida. A conduta social e a personalidade do agente são normais. As circunstâncias do crime também não merecem ser negativadas. Os motivos do crime, porém, devem ser considerados, pois o autor buscou o ganho fácil em detrimento do prejuízo alheio. Atenção para outro alerta vermelho. Qualquer criminoso que pratica crime de furto está procurando ganho fácil. É circunstância inerente aos delitos patrimoniais, não havendo, portanto, fundamentação idônea para a exasperação da pena base. Continuando, as consequências do crime foram graves, haja vista o trauma narrado pela vítima, que após o delito não conseguiu permanecer no imóvel, dado o grande temor que lhe foi gerado, tendo que se submeter a tratamento psiquiátrico conforme laudo juntado nos autos. O STJ entende que, quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como, por exemplo, a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, é possível a exasperação da pena a título de consequências do crime. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do delito. Logo, considerando a existência de 4 circunstâncias negativas, exaspero em 1 ano cada circunstância, de modo a estabelecer a pena base em 6 anos de reclusão. Primeiramente, temos que o quantum estipulado pelo juiz é razoável, haja vista que, como mais de uma circunstância foi negativada, é natural que o quantum se afaste do mínimo legal. Porém, alerta! Vimos que os antecedentes e os motivos do crime foram negativados erroneamente. Logo, a tendência é que, em caso de recurso ao órgão competente, haja a reforma da sentença a fim de estabelecer a pena base em 4 anos, ou seja, 2 anos acima do mínimo legal. Afinal, temos outras 2 circunstâncias que foram corretamente valoradas e negativadas em 1 ano cada, a culpabilidade e as consequências do crime. Esta aula facilitou o seu aprendizado? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like e o seu comentário.